a última provocação. Casa de Henri em carne, décadas após a guerra pelo Novo Mundo. Henri deitou-se na cama e estendeu a mão para tocar a mão de Lupus Egina. A empregada olhou para ela de onde estava sentada ao lado da cama e deixou a carne da grande matriarca dobrar-se em sua palma. Sua guarda-costas de longa data dobrou a outra mão em cima, cobrindo a pele enrugada da grande matriarca inteiramente. A cama em que ela estava deitada era pequena, lindamente esculpida, de madeira escura e brilhava intensamente quando a luz através da janela a atingia. O colchão embaixo era macio, assim como o travesseiro no qual sua cabeça estava apoiada. Seu cabelo loiro, antes brilhante, foi reduzido a um cinza desbotado quase tão branco quanto o de Gohan. Eles estão vindo? Henri perguntou com uma voz rouca antes que um ataque de tosse a tomasse. Claro. A sádica sorridente disse docemente, e levantou a mão para acariciar a testa de Henri. Você sabe que nenhum deles perderia esse dia, embora eu tenha pensado que você iria do jeito que Neia foi, com uma grande reunião, afinal, são tantos. Henri a interrompeu balançando gentilmente a cabeça no travesseiro. Não, isso é melhor para mim. Neia foi como ela viveu, aos olhos do público. Eu estava feliz de estar lá, mas eu nunca fui como ela. Apesar de tudo, eu ainda sou uma camponesa de coração. Lupus Egina soltou uma risada baixa e cobriu a mão de Henri novamente. Poucos camponeses têm feudos, se tornam generais, governadores ou grandes matriarcas. Eles definitivamente não se tornam lendas com frequência. Não muitos, mas então, eu fui abençoada por Deus, Ele salvou minha vida, a vida da minha irmã, minha vila, Ele me deu uma educação, um futuro, um melhor amigo do tipo que eu nunca imaginei. Henri deu a Lupus Egina um sorriso malicioso com apenas um pequeno levantar do canto do lábio. O sol passando lá fora iluminou o quarto, e Henri olhou para ver as árvores balançando para frente e para trás na brisa. Abra a janela, Lupu? Claro. Lupus Egina disse, e foi até a janela abrindo-a. A brisa entrou e lavou Henri enquanto ela estava deitada ali. Ela fechou os olhos brevemente e respirou fundo. O ar estava quente, era como a primavera, sua estação favorita. Um par de pássaros em um galho que ela podia ver tinha um ninho e vários ovos, uma coisa bonita de se ver, em seu último dia. Seu azul vibrante enquanto seus bicos acariciavam as bochechas de penas um do outro. Há muito tempo, em um dia como este, perdi tudo, mas também comecei a ganhar tudo. Não consigo pensar em um dia melhor para ir do que este. Ela disse enquanto respirava longa e laboriosamente. Eu posso. Daqui a 100.000 anos. Lupus Egina disse enquanto recuperava seu assento e pegava a mão de Henri novamente. Eu deveria ser a sádica, mas você está tirando minha melhor amiga. Você é muito má com sua empregada, sabia? Sua mão, mais forte que qualquer aço, tremia contra a pele de Henri. O portal se abriu e Ainz atravessou. Majestade, se eu pudesse me curvar e me prostrar, eu o faria, do jeito que está. Pareço estar um pouco imóvel. Henri disse com um sorriso brilhante que revelou seus dentes ainda maravilhosos. Ela tentou se sentar, apenas para Lupus Egina pressioná-la no ombro com o máximo cuidado, antes de se virar para se ajoelhar diante de seu mestre. Henri, é claro, não há necessidade disso de um dos meus servos mais leais. Ele se aproximou em passos lentos, e se inclinou do lado oposto da cama, e pressionou os dentes na testa de Henri. Estou grata por você ter vindo hoje. Eu sei o quão ocupada você está. Não há muito mais a dizer que não tenha sido dito muitas vezes. Eu queria dizer adeus, um por um, para aqueles que eu mais amei na vida. Se há algo que você queira fazer com meu corpo depois que eu for embora, fique à vontade, eu não vou mais precisar disso. Henri disse fracamente. Lupus Egina deu uma risadinha. Estou esperando há muito tempo por uma oferta parecida, e ela nunca chega. Henri ficou com um vermelho profundo. Sempre pervertida, vou sentir falta disso. Ainz deu uma risada educada e acariciou sua bochecha com dedos esqueléticos. O que você quer que seja feito? Ainz perguntou sinceramente. Esta cidade, uma vez vila, foi meu lar, foi tudo que eu sempre tive, e então foi tudo que eu sempre quis. Eu quero estar aqui, em carne, para sempre. Henri sussurrou suavemente. Seu desejo será concedido, seu corpo será sepultado com o de seu marido, eu estabelecerei um lote só para sua família, distinto de todas as outras. Existe algum desejo final que eu possa conceder?
para um dos meus amigos próximos, de um dos meus súditos mais leais, se você deseja viver, diga, e eu farei isso acontecer neste exato momento. Henri balançou a cabeça, não, você já me deu mais do que qualquer um poderia pedir, sou muito grata, eu te amo, e se eu puder pegar emprestadas as palavras da sua falecida filha mais eloquente, se eu puder cuidar dos vivos, eu o farei, eu estarei torcendo por todos vocês do outro lado do que quer que esteja além da vida, até nos encontrarmos novamente, apenas. Cuide daqueles que eu amei e cuidei. Claro. Vou mandar o próximo agora, já providenciei para que todos venham aqui. Ains disse gentilmente, e saiu pela porta. Gohan, Nemo e Kuderika passaram pelo mesmo portal. Vocês todos estão fantásticos. Henri sussurrou, como se não tivessem envelhecido um dia. Nemo mordeu o lábio para parar de tremer. Ela não conseguia falar enquanto observava sua irmã mais velha deitada ali. Kuderika falou em seu lugar. Nós meio que não somos imortais, mas, bem, vai demorar muito tempo até que tenhamos que decidir se queremos envelhecer ou não. O cabelo loiro curto de Kuderika balançou apenas um pouco quando ela chegou ao lado de Henri, onde Ains estava um momento atrás. Por favor, não faça isso, não vá, não nos deixe. Ela sussurrou e abaixou a testa para a de sua mãe adotiva. Nemo apertou a mão de sua irmã mais velha gentilmente, e Gohan foi até Kuderika e acariciou o topo do cabelo de Henri. Sinto muito que isso machuque vocês, mas isso também faz parte da minha vida, e não posso desistir, já vivi o suficiente para ver vocês crescerem, ficarem fortes, ficarem livres, se tornarem adultos maravilhosos, todos vocês, criar todos vocês, e todos os meus filhos, eu faria isso de novo mais do que 1 milhão de honrarias e monumentos. Minha hora é agora, e eu quero dizer a vocês, o quanto eu amo todos vocês, antes que eu não possa mais dizer, se eu puder ficar de olho em vocês, eu vou. Você sabe, alguns dos ramos da fé acreditam que os mortos muito amados se tornam anjos que cuidam daqueles que eles amam. Se isso for verdade, bem, vocês não estão perdendo uma irmã, uma mãe, vocês estão ganhando um anjo. Cuidem uns dos outros, cuidem de sua família, e onde quer que eu vá daqui, terei orgulho de vocês. Você foi tão boa quanto minha própria mãe, e eu nunca vou te esquecer. Gohan disse, curvando-se respeitosamente, então deu um beijo em sua testa quando pôde, e um por um eles imitaram o gesto, e se soltaram. Obrigada. Henri sussurrou. Não, obrigada, você salvou minha vida, você estava disposta a dar a sua por mim, ninguém nunca teve uma irmã melhor do que eu, me criando como se eu fosse sua própria filha, me dando tudo, mesmo quando você estava passando fome. Eu farei o meu melhor, para ser o máximo que eu puder como você. Nemo engasgou enquanto as lágrimas começaram a correr por suas bochechas. Não, seja você mesmo, isso é mais do que suficiente para mim. Ela disse suavemente. Um por um, seus filhos e amigos vieram prestar suas homenagens, até que finalmente ela ficou sozinha com Lupuzegina. Houve silêncio entre elas enquanto a bela imortal ruiva assegurava, por favor, fique. Lupus implorou a ela com uma mordida no lábio inferior. As pessoas se encontram e se separam, é assim que as coisas acontecem, é o ciclo da vida, e sabe de uma coisa? Henri perguntou fracamente, virando-se ligeiramente para o lado para fixar os olhos de Lupuzegina nos seus, ainda castanhos brilhantes e lustrosos. O quê? Lupuzegina perguntou relutantemente enquanto apertava a mão fraca de sua melhor amiga. Não vou deixar você sem nada, estou lhe dando meus maiores tesouros, estou deixando aqueles que amo, meus filhos, meus netos, eu estou. Ela tossiu longa e fortemente, e agarrou a mão de Lupuzegina com força. Estou lhe dando minha família, eles são seus, e sempre foram. Você pode ser um monstro, um sádico, e por mais pervertido que seja, eu sei exatamente o que isso vai fazer com você. Ela conseguiu dar um sorriso fraco de sua cama e um leve rubor a invadiu novamente. Mas há mais em você do que isso, eu sempre soube, nossa amizade, isso era real. Você ensinou minha filha, meus filhos, me protegeu, me carregou, me provocou sem fim. Nós compartilhamos nossas vidas, e deixá-la no final da minha é um dos meus poucos arrependimentos. Eu espero que você goste do meu último presente para você, tanto quanto eu te amei, e este mundo maravilhoso e lindo que todos nós ajudamos a mudar. Henri sussurrou,
e seus olhos começaram a fechar. Eu vou. Eu faço. Eu prometo. Você me ouve, Henri? Eu vou. Lupus Egina gritou em angústia e se lançou para abraçar a mulher da lenda. Henri não falou. Estava claro que ela não podia. Apenas um leve sorriso enfeitou seus lábios enquanto a vida rapidamente começou a desaparecer para o nada. O orgasmo que atingiu a sádica foi o melhor da sua vida, inundando-a como onda após onda de prazer, fazendo com que todo o seu corpo tivesse espasmos por vários segundos de êxtase. Como se tivesse o poder de dar vida aos mortos, os olhos de Henri conseguiram se abrir mais uma vez, para olhar através dos centímetros nos olhos dourados de Lupus Egina Beta, e a grande matriarca conseguiu sussurrar: Eca, pervertida, eu te amo. E então ela riu um fraco suspiro e conseguiu o milagre de plantar seus lábios enrugados na bochecha de Lupus Egina. Então seus olhos se fecharam novamente pela última vez, e Lupus Egina Beta, a sádica sorridente que tinha o maior prazer erótico na dor daqueles que mais amava, soltou um uivo como o lamento de um lobo lamentando a morte de seu companheiro de matilha. Seu pelo saltou e suas garras com elas, a meio caminho entre mulher e monstro, e ainda assim ela não parou de chorar ou uivar por horas. Nem mesmo quando aqueles que esperaram do lado de fora retornaram ao quarto para compartilhar a dor comum. Lupus Egina, Ains disse gentilmente, e tocou seu ombro, e a bela ruiva, sem nem mesmo pensar, enfiou seu rosto e corpo nas dobras do manto de Ains enquanto ele esfregava suas costas e a deixava chorar. Um por um, aqueles que a amavam, se viram envolvendo seu senhor, seu rei em um abraço compartilhado. Ains sentiu seu supressor emocional se acendendo e trabalhando horas extras para acalmá-lo. O corpo de Henri havia esfriado há muito tempo e empalideceu quando a circulação sanguínea parou, e enquanto funcionava, ele a abençoou e a amaldiçoou ao mesmo tempo. Finalmente Lupus Egina, e o resto dos filhos amados de Henri, netos e sua irmãzinha, começaram a ficar sem lágrimas. Hora de cuidar dos assuntos finais dela então. Nemu, você era a irmã dela, consegue lidar com isso? Nemu engoliu em seco várias vezes e assentiu. Ela passou a mão pelo cabelo curto e ruivo. Sim, meu senhor, eu sei o que fazer com ela. Eu não sei como continuar depois. Ains estendeu a mão para tocar a bochecha da jovem que agora era velha para os padrões humanos. O frescor de seus 20 anos ainda estava em seu rosto, apesar de estar na casa dos 80. Ele se lembrou do dia em que ela correu por Nazari gritando: os amigos de Gon são incríveis, como se ela tivesse visto magia da mais alta ordem, que embora ela não soubesse na época, ela tinha. Agora, com a morte de sua irmã, parecia que eles compartilhavam outro vínculo. Enquanto ele pensava nos amigos que ele ainda sentia falta, ele encontrou a coisa certa para dizer, ou assim ele pensou, e respondeu a ela: nós fazemos isso um dia de cada vez, é assim que todo mundo faz. A dor, ao que parece, daqueles que perdemos, nunca vai embora de verdade. Nós apenas aprendemos a viver com ela, ela se torna parte de nós, de uma forma estranha. Talvez ela torne aqueles que a têm mais completos. Porque isso também é parte do amor. Ele é o ser supremo mais sábio. Lupus Egina sussurrou e fungou, e se afastou para limpar os olhos e o nariz. Perdoe sua serva por fazer uma bagunça em seu manto, Vossa Majestade. Lupus Egina disse enquanto caía de joelhos. Que bagunça? Ains perguntou, e usou um feitiço de limpeza de rotina enquanto fazia a pergunta. Limpando as manchas, ele estendeu a mão e começou a dar tapinhas na cabeça de Lupus Egina. Você só sente falta da sua amiga. Quem conhece esse sentimento melhor do que eu? Ninguém. Ela respondeu humildemente. Nas horas após sua morte, a notícia se espalhou como fogo na mata de que a grande matriarca havia morrido, e dali se espalhou por todo o império. Uma figura que havia se tornado uma lenda viva, agora era apenas uma lenda. Desceu à história para ser estudada por acadêmicos por gerações, e lembrada por aqueles imortais que a amavam ou a conheciam, por ainda mais tempo. Ela teve seu corpo levado e enterrado no terreno que Ains havia providenciado para eles, tornando-se a primeira de sua família a ser enterrada lá, até que o corpo de seu marido pudesse ser movido e colocado para descansar ao lado dela pela última vez. Seu corpo não foi embrulhado ou preservado, sendo uma fazendeira que vivia trabalhando a terra. Nascida de fazendeiros que fizeram o mesmo antes dela, Nemu conhecia os desejos de sua irmã. O corpo de Henri foi autorizado a nutrir o solo, abraçado.
pela terra que ela amou. A partir de então, as histórias de sua vida se tornaram cada vez mais populares, e as camponesas em todas as aldeias que participavam dos jogos sempre lutavam pela chance de interpretar a general camponesa. Outra da era dos heróis se foi, mas deixou para trás um grande legado. Seus filhos se tornariam governadores, generais, padres, estudiosos, inventores, aventureiros, magos e pessoas de grande renome. Lupus Egina retornava ao seu túmulo todos os anos para uivar em sua forma de lobisomem sobre o corpo de sua amiga e contar a ela as novidades do que sua família estava fazendo. Ela manteve sua promessa e permaneceu na mansão com a permissão do rei feiticeiro para treinar a próxima geração de crianças de uma das famílias mais leais. Eventualmente, a mansão de Henri se tornou mais como uma pensão para os filhos dos descendentes de Henri irem para treinamento e educação, e Lupus Egina adquiriu o hábito de contar histórias sobre a guerra. Embora de todas as vezes que ela mais gostasse de falar com sua amiga, a maneira como ela costumava provocá-la era sempre a favorita. Ocasionalmente, a sádica sorridente visitava os inimigos dos descendentes de sua melhor amiga, e havia menos inimizade por eles no mundo, de uma forma ou de outra. Sobre Henri, Lupus Egina frequentemente dizia que nunca houve outra pessoa fora de Nazarick que ela amasse tanto, ou que a amasse tanto. Em troca, ela sabia tudo o que eu era, e aceitava tudo. O que mais você pode pedir de uma melhor amiga do que isso? Ela foi minha maior rival, a única general a me derrotar em toda a minha vida, mas ela também foi a maior benfeitora do meu país. Ela nos ajudou a reconstruir, dedicou sua vida a tornar o mundo um lugar melhor. Talvez se todos os países estivessem cheios de pessoas como ela, nunca teríamos precisado de uma guerra para chegar lá. General Boabdil em suas memórias. Ela libertou meu povo aos milhares. Talvez ela não fosse tão forte quanto eu, ou tão zelosa quanto Neia, mas ela era uma mulher de convicção. Ela fez o que achava certo, e se havia alguma fraqueza ali, era sua gentileza e generosidade de espírito. Ironicamente, essa fraqueza se tornou uma força quando o tempo de destruir parou, e o tempo de construir começou. Ela encontrou sua terceira opção para a brutalidade de Neia, e salvou mais vidas do que jamais saberemos. Eu estava orgulhosa de servir ao lado dela, orgulhosa de treinar sua irmãzinha, e orgulhosa de chamá-la de amiga. Zeshi, Zetsumei, Heróis em uma Era Heroica, página 97. Eu encontrei uma camponesa que se tornou uma chefe, uma general, uma guerreira, uma construtora, uma governante, uma amiga. As pessoas dizem que eu a transformei em todas essas coisas, mas como um rei, como um deus, tudo o que eu realmente faço é dar àqueles que me servem uma chance de ser tudo o que eles realmente querem ser e podem ser. Ela mostrou que as pessoas podem ser o que escolherem, heroína ou vilã, líder ou seguidora, quando sua vida estava em suas mãos e as ferramentas para a grandeza foram dadas. Ela as pegou e se transformou em uma lenda. Eu sempre tive orgulho dela por fazer isso. As pessoas sempre perguntavam se eu me ressentia dela por pressionar tanto minha filha. Eu estaria mentindo se dissesse que estava feliz com isso. Mas não, minha filha não se ressentia. Então eu não me ressentia. Henri se via servindo ao meu senso de justiça. E eu sei o quanto a machucava se ver fazendo qualquer coisa para me machucar. Mas era isso que ela era. Ela se arriscou pelo que achava certo. Você não pode pedir uma serva melhor do que aquela que faz isso. Ainzo Algon, Heróis em uma Era Heroica, página 74. Ela me mostrou quais potenciais grupos de talentos eu estava perdendo entre meu povo. E então ela mudou um império, apenas sendo ela mesma. É difícil fazer mais com sua vida do que isso, mas de alguma forma, ela conseguiu. Imperador Girknif, Heróis em uma Era Heroica, página 117. Ela era minha irmã, era tudo o que eu precisava que ela fosse, até que precisei que ela fosse mãe, até que ela teve que ser uma general para me proteger, e embora eu não soubesse, eu precisava que ela fosse um exemplo. Eu a amava mais do que posso dizer, mas se você quer saber como ela realmente era, eu vou te dizer. Ela teria passado a vida feliz vivendo e morrendo naquela fazenda da família, me amando, se casando, tendo filhos e celebrando a vida e o tempo da colheita com amigos e vizinhos. Ela nunca quis o que não era dela, nunca quis tirar o que não pertencia a ela, mas o mundo não a deixou sozinha, não nos deixou sozinhos.
Então ela se tornou o que tinha que ser para criar um mundo onde outros pudessem viver a vida que a faria feliz, e para garantir que eles pudessem viver essa vida. Sem medo, era quem ela realmente era. Nemo Emot Bariari, Heróis em uma Era Heroica, página 132. Ela acolheu uma garota perdida porque alguém pediu, então me tratou como se fosse sua própria filha até o dia em que ela morreu. Um coração mais aberto e amoroso eu não tinha neste mundo desde o dia em que minha irmã mais velha desapareceu. E eu sempre serei grata a ela. Eu nunca me importei com seu heroísmo, ela foi heroína o suficiente para mim, apenas me segurando à noite e me dizendo que eu estava segura finalmente. Kulderica, Heróis em uma Era Heroica, página 147. Kulderica está errada, ela fez isso 2 vezes, por causa do que Sua Majestade fez antes de eu nascer. Tenho um forte equilíbrio no que sinto, mas ela conseguia romper isso como se não existisse. Ela ficou comigo no túmulo da minha mãe mais vezes do que posso contar. Ela nunca me pediu para chamá-la de mãe, ou mãe, e ainda assim só me tratou como se eu fosse um filho. Quando finalmente comecei a chamá-la de mãe, ela chorou, e você quer a verdade, eu também chorei. Ela me alimentou, me segurou, cuidou de mim, me sustentou, me abrigou. Ela foi a melhor das mães. Vou me lembrar dela tanto quanto daquela que me deu a luz. Guo Moira, Heróis em uma Era Heroica, página 178. Ela é uma das poucas que realmente me enfrentou. Ela era, de muitas maneiras, uma rival por causa disso, mas eu nunca tive o mesmo ressentimento por ela que minha esposa tem. De uma forma estranha, forçar a questão do julgamento me fez muito bem, e fez muito bem ao império do meu pai, tanto em casa quanto no exterior, com um fanático violento em prisão domiciliar, proibido de sair. Nossos vizinhos se acalmaram um pouco, isso melhorou a imagem do meu pai dramaticamente por décadas, e os cidadãos sobreviventes da teocracia começaram a aceitar mais facilmente o governo de Sua Majestade. Veja dessa forma, ela pode ter vencido mais do que eu colhi vidas, ela colheu corações, eu meio que queria ter sido assim. Então, sim, você quer a verdade, rapaz, ela foi realmente uma heroína. Minha única crítica real é que seu tipo de heroísmo não é o que o mundo precisava na época, pelo menos não do jeito que ela aceitou. Essa é apenas a opinião de uma velha. E me faça um favor, coloque isso na edição que você publicar depois que ela falecer. Isso é um pouco embaraçoso, falar dela como se ela já estivesse morta. Neia Baraja, Heróis em uma Era Heroica, segunda edição, página 90. Muitas pessoas a chamaram de heroína, disseram que ela salvou muitas vidas, tudo bem, mas ela tentou enforcar minha esposa enquanto eu estava grávida do nosso bebê. Ok, ela não sabia que eu estava assim na época, mas se você sabe alguma coisa sobre ela, você sabe que isso não importa. Minha esposa a perdoou por isso, mas eu nunca consegui. Ela diz que sou teimosa por guardar ressentimento por Henri depois de todos esses anos. Talvez ela esteja certa, e nós meio que fizemos as pazes, mas sempre doeu mesmo assim. Mas você realmente quer saber o que eu acho? Se eu for honesta, eu admirava sua bunda camponesa teimosa. Não dessa forma. Eu cresci como camponesa também, mas não era particularmente responsável. Beber, transar e dançar era tudo o que me importava. Mas ela era responsável na idade em que eu era irresponsável. Ela cresceu muito antes de mim, apesar de ter a mesma idade. Ela machucou muito minha família, mas também ajudou a tornar o império verdadeiramente completo ao longo de anos de esforço, explorando sua reputação, sua humanidade e sua boa natureza simples, e o nome que ela conquistou com o julgamento da minha esposa, para torná-la um lugar melhor. E esse lugar é onde todos os nossos filhos vivem agora. Posso nunca realmente perdoá-la, mas também estou muito feliz que ela estava do nosso lado. Pronto, eu disse. Mais alguma pergunta? Skanda Baraja, Heróis em uma Era Heroica, página 188. Ela foi uma das poucas no Império a ficar do meu lado na questão das ações de Neia. Isso, para mim, a tornou uma lenda o suficiente. Poucos podem enfrentar um rei e dizer: essa pessoa que você ama é uma criminosa e deve ser julgada. Ou como quer que ela tenha dito. Eu não estava a par da conversa. Eu meio que acho que deve ter sido estranho, provavelmente doloroso para os dois. Mas esse é o tipo de heroína que ela era. Ela não sangrava como uma guerreira, mas era uma líder, o tipo de líder que precisávamos durante a guerra.
que poderia ajudar a curar depois da guerra. Eu tive muito tempo para pensar nas coisas nos últimos 100 anos, e apesar de repensar tudo e mudar de ideia sobre muita coisa, uma coisa eu não mudei, e é que ela foi a maior heroína da guerra, porque ela foi a maior heroína da paz que veio depois. Gagarin, Heróis em uma Era Heroica, página 186. Eu a deixei cavalgar em mim por um longo tempo durante aquela última batalha. Veja, agora esse é o tipo de coisa que eu diria que a faria corar. Eu ainda olho em volta procurando por ela às vezes quando digo algo que implica obscenidade. Sinto falta do rubor dela, sinto falta do grito de Lupu. E suas constantes exigências para ficar longe da janela do quarto quando estava com o marido. Como general, ela trabalhava tanto quanto qualquer um ou mais. Ela ficava acordada até tarde da noite quando os outros dormiam, e acordava antes deles. Como soldado, ela era péssima com uma espada, mas era corajosa, pronta para assumir a responsabilidade. Você sabia que ela até compôs uma carta para Sua Majestade na noite anterior à captura de Crossroads, assumindo total responsabilidade caso terminasse em fracasso, oferecendo-se para apresentar sua renúncia e retornar para enfrentá-lo se ele quisesse? Ele estava certo em escolhê-la em todos os papéis para os quais ela foi designada. As pessoas geralmente gostam de dar crédito a Neia Baraja por entregar a ele tanto quanto ela fez, mas aqueles que o fazem, esquecem que Henri construiu sobre as cinzas que Neia deixou em seu rastro. Talvez eu tivesse me divertido muito trabalhando para Neia, mas, se eu tivesse que fazer tudo de novo, e me dessem a escolha, eu escolheria minha melhor amiga todas as vezes, porque era isso que ela era para mim. Não é fácil fazer um sádico te amar o suficiente para lamentar você, mas ela conseguiu. Agora vou ficar preso sentindo falta dela para sempre. Essa é a verdadeira crueldade. Se você me perguntar, deixando tudo isso de lado, ela também me deixou tudo o que amava, e memórias maravilhosas, e você sabe que isso também é muito bonito. Lupus Egina Beta, Heróis em uma Era Heroica, segunda edição, página 79.